Quando eu falo que teórico da conspiração está no mesmo nível de crimes, de estupradores, pedófilos e racistas, as pessoas ficam chocadas, né? Muitos até me questionam, falando como, Diego, você pode falar algo desse tipo, algo tão grave, dessa magnitude que você está falando? Como você pode comparar teórico da conspiração com quem comete estupro, com quem é pedófilo ou com quem é racista, sendo que quem comete esses crimes fazem algo terrível para suas vítimas, pois as pessoas que são vítimas desse tipo de crime carregam traumas psicológicos, traumas que elas vão levar pelo resto da vida. Além do trauma físico, tem também o trauma emocional, psicológico. Como você pode querer comparar um simples teórico da conspiração com quem comete esse tipo de crime, quem comete esse tipo de barbaridade com as suas vítimas? Pois bem, pessoal, é aí que está a coligação dos teóricos da conspiração com esses crimes. Porque o que eles têm em comum, se você for comparar, se você for analisar, quem comete esse tipo de crime terrível, quem estupra, quem é pedófilo, quem é racista, além do abuso físico que eles cometem nas suas vítimas, tem também o abuso psicológico, o trauma psicológico que as pessoas que são vítimas desse tipo de crime vão carregar pelo resto da vida. E, dependendo da pessoa, muitas até desistem de viver, desistem. E quando decidem continuar vivendo, essas pessoas começam a ter medo de tudo, se desconfiam de tudo, não querem mais viver em sociedade, ficam com medo, andam sempre olhando para os lados. Por quê? Por causa do trauma. Quem passou por esse tipo de abuso, principalmente mulheres, né, que uma mulher que passa por um crime desse terrível fica com o psicológico abalado, onde ela, se ela andar numa rua e não vê muito movimento, ou vê pouco movimento, se ela andar por uma rua deserta e não vê gente, ela fica com medo de ser ali, de aparecer alguém para atacar ela. Então, é esse tipo de medo, esse tipo de trauma que teórico da conspiração gera nos seus ouvintes. Porque qual é a ligação com esses crimes com o teórico da conspiração? É exatamente isso, o trauma psicológico que eles geram para as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Porque como eu falo para vocês, pessoal, teórico da conspiração precisa do medo. Se não tiver o medo nas suas teorias, eles não conseguem arrebatar seguidores. Porque como eu disse, como eu falo para vocês, a teoria sem o medo não atrai ninguém. Não é algo interessante de se ouvir. Mas a teoria, quando ela vem acompanhada com o medo, aí é algo que as pessoas vão parar para ouvir e, além de ouvir, vão seguir. Porque a própria Débora G. Barbosa, eu postei um vídeo aí mostrando no meu canal que ela mesma falou, ela mesma confessou em uma parte, eu tirei uma parte do vídeo dela, que ela diz, que ela confessa, na própria boca dela ela fala que o medo é uma das melhores ferramentas de controle e manipulação. Para vocês verem que eles, né, esses teóricos da conspiração, sabem que o medo é uma ferramenta ótima para controle e manipulação. Então eles utilizam o medo em suas teorias, as pessoas seguem aquilo ao ponto de elas não questionarem, e além de não questionarem, elas vão seguir, vão obedecer e vão ficar contra todos e todos que contra-argumentar com os seus líderes, né, com os teóricos da conspiração que elas seguem. Elas não vão aceitar mais nenhum tipo de argumento ou nenhum tipo de opinião que vá contra o que o teórico da conspiração está falando, né, está dizendo, está pregando. Então é esse tipo de abuso, pessoal, que o teórico da conspiração faz na mente das pessoas. E a gente sabe que a senhorita Débora G. Barbosa, ela, né, é uma pessoa que fala para as pessoas ir para o mato, porém ela não vai para o mato. Isso que é impressionante. Quem vai é quem segue, né? Os seguidores, os seguidores entre aspas ali, porque aquilo lá não é seguidor, aquilo é alienado, eu chamo de alienado. Eles falam
que eles chamam a gente de gado, né? A gente que não segue eles ou não concorda com o que eles pregam, eles chamam nós de gado. Para eles nós somos gado, mas na verdade gado é quem segue esses teóricos da conspiração aí na internet. Porque, ó, vou mostrar para vocês aqui mais uma família, pessoal, mais uma família que foi pro mato graças a quem? A senhorita Débora G. Barbosa. Mas aí eu pergunto para vocês, essa família foi pro mato, mas a senhorita Débora foi? Não foi. Pelo contrário, ela está enricando com essas teorias de medo, colocando medo nas pessoas, as pessoas desistindo de suas vidas, desistindo de seguir profissões, abandonando emprego, abandonando famílias. Tudo para fugir, cara, para fugir. Se fosse para algo bom, né, algo que ia ajudar as pessoas, fosse fazer uma obra, sei lá, uma obra social, ou se fosse para pregar o evangelho, tudo bem, seria algo bonito. Não, mas estão fugindo com medo, estão fugindo com medo. Não sei qual é o medo que esse pessoal tem, não entra na minha cabeça. Cristão, com medo. Com medo, medo de quê? Nova ordem mundial, com medo da marca da besta. Que cristãos são esses, velho? Que estão ouvindo o teórico da conspiração e estão fugindo pro mato com medo. A gente é cristão, pessoal, a gente não pode ter medo. A gente tem que lutar contra as forças, além das forças das trevas, as forças espirituais. A gente também... Nossa, até me engasguei aqui. A gente também tem que lutar contra as ideologias erradas, né, que querem passar para nós. Então, pessoal, resumindo aqui, eu achei esse canal aqui chamado Vida no Campo 2021, onde esse casal aqui, ó, foi para o mato e, pasmem, foram para o mato e ainda agradeceram a Débora G. Barbosa por ter incentivado eles a irem para o mato. Vamos assistir esse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês como o teórico da conspiração é nocivo. Já passou da hora da lei mudar e começar a tratar teórico da conspiração no mesmo nível que tratam pedófilos, estupradores e racistas. Porque olha, eu vou mostrar para vocês, olha o que eles causam na mente, olha os danos que eles causam na mente das pessoas. Isso não é brincadeira, pessoal, isso é algo sério. É algo sério. Quer ver? Vamos assistir o vídeo aqui dessa família aqui que foi pro mato, ó. E o pior, tem criança pequena. Quando tem criança pequena, cara, é aí que me revolta mesmo. Mas vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo. E hoje nós vamos falar dois assuntos. Um é sobre a Débora, né? Nós vamos falar sobre a Débora G. Barbosa. E também vou contar o meu sonho. Olá, pessoal. Então, vocês ouviram aí, né? O senhor aí desse vídeo, esse chefe de família, ele vai falar sobre a Débora G. Barbosa e também vai falar de um sonho que ele teve. Né? Vamos analisar esses dois tópicos, né? Esses dois temas que eles vão abordar nesse vídeo e vamos aqui falar a respeito, né? Desses dois temas, que é o da Débora e também o sonho desse chefe de família aí, desse pai de família aí. Beleza? Vamos continuando aqui, vamos dando continuidade. Bem, bom, gente, eu quero dizer que a Débora foi, nós tínhamos mencionado em outros vídeos, né? Como a gente indicou ela bastante aqui no nosso canal e agora ela acabou desativando o canal dela. Não, ela desativou, mas voltou. Né? Ela voltou pro canal dela, minha senhora. Ela voltou pro canal dela e tá lá arrecadando mais dinheiro. Ela não ia pro mato, ela não ia fugir pro sistema, não ia fugir do sistema, né? Mas parece que é aquele famoso ditado: faz o que eu falo, só não faz o que eu faço. Não é? Não tem um ditado que diz assim? Então é hipocrisia, hipocrisíssima de hipocrisia. Ela não vai pro mato, mas sabe quem é que vai? É aí, ó. É quem ouve. É o famoso ditado: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então a senhorita Débora acaba se tornando um rei. No caso dela, uma rainha no meio desses cegos aí, ó, que seguem, né, as ideologias, né, o que ela prega. Quando eu falo esses cegos, não estou me referindo à família. Então eu estou respeitando aqui, porque essa família eu enxergo como vítima. São vítimas. São vítimas da patifaria, da malandragem da senhorita Débora. Né? Eles são vítimas.
Mas senhorita Débora G. Barbosa, Rômulo Marasquim, Thiago Lima, Davi do canal Encarando Sobrenatural, canal do Juninho Lutero, todos eles, né, e mais alguns, todos eles, esses teóricos da conspiração, todos eles são culpados por isso estar acontecendo. Por esse tipo de situação está acontecendo. Todos! Todos. Beleza? Vamos continuando aqui. Mas o nosso carinho por ela continua. Nesse momento, ela tá cuidando da saúde dela. Débora, eu não sei o que você tá passando. Tá cuidando da saúde dela. Meu Deus, olha a inocência. Meu Deus, chega a dar dó. Vamos continuando aqui. Mas a gente vai estar orando por ti. E o que a gente quer deixar pra ti, que nesse momento você aproveite muito a sua mãe, o seu pai que estão aí contigo, o seu namorado. Que eu acho que esses são os bens mais preciosos que você tem. E esse é o momento de tu aproveitar essa oportunidade que você está tendo com eles. Que provavelmente são os teus maiores tesouros. Eu já perdi o meu pai, então eu dava tudo para ter só meia hora com ele. Então eu quero dizer para ti, aproveite cada momento aí com a sua mãe, com seu pai, com seu namorado. Nós já passamos também por momentos que a gente foi criticado, inclusive agora, por a gente estar aqui no meio do mato, bastante pessoas da nossa família, amigos, acham que a gente está fazendo uma loucura. Tá vendo aí, pessoal? Os próprios familiares desse casal aí não concordam com essa atitude deles. Você vê, essa senhora que está no vídeo, ela mesmo falou, ela mesmo mencionou que os familiares dela, e também acredito que o familiar também da parte do esposo, né, do esposo também, criticaram eles por eles terem essa atitude, porque é loucura, pessoal, é loucura. Esse pessoal que vai pro mato, essa galera que vai pro mato, eles vão pro mato e chega. Acho que eles devem pensar, eu vou pro mato, eu tô salvo aqui. Enquanto isso o gado tá se lascando lá na cidade. Ei, que maravilha. Toma, gado, bem feito, gado. Não me ouviu, gado, aí, ó. Não ouviu a minha guru, gado. Não ouviu a senhorita Débora G. Barbosa, tá aí, ó. Tá se ferrando nas cidades, enquanto eu tô aqui no mato, são e salvo. Ô, glória, é tremendo, Senhor. Deve ser esse o tipo de mentalidade que esse pessoal tem, né? Que essa galera aí que segue esses teóricos da conspiração, que vou pro mato, deve pensar isso. Eles devem pensar, eu tô aqui, ó, de boa, tô no mato, enquanto os gado tá lá se ferrando. Olha aí, ó, não me ouviu, não quis ouvir a minha guru, não quis ouvir os meus teóricos da conspiração, agora se lasquem aí, bem feito. Deve pensar isso, cara. Olha como o ser humano é medíocre. O ser humano torce para acontecer tragédias. Eles torcem para outros seres humanos se darem mal só para eles terem razão. Olha como é que é a mente dessa gente. Misericórdia. Ô, minha senhora, eu vou dar uma pequena aulinha de história para a senhora e para o seu querido e amado esposo. Veja bem, vocês estão aí no mato, né? Vocês estão aí no mato, beleza, show de bola. Inclusive o lugar é lindo, hein? Muito bonito. Mas, minha senhora, não adianta ir pro mato e ficar postando vídeo pro YouTube, minha senhora. Porque esses vídeos, eles têm como rastrear eles. Tem algo chamado URL do vídeo. A URL do vídeo mostra aonde o vídeo foi postado, qual plataforma foi postado, que local foi postado, da onde foi postado, a hora que foi postado. É muito fácil rastrear a senhora e o seu marido. Então não adianta ir pro mato e ficar postando vídeo pro YouTube, porque o que vocês pregam não é pra gente fugir do sistema, fugir das grandes cidades, fugir do sistema. Se é pra fugir do sistema, como é que vocês ficam dando brecha pro sistema localizar vocês? Porque se o sistema, vamos supor, vamos entrar aqui na mentalidade dessa galera aí, que fala que vai ter uma nova ordem mundial, que quando eu falo isso eu dou risada, porque é impossível ter uma nova ordem mundial. Quem estudou história, quem estudou a história sabe que é impossível
ter uma nova ordem mundial, porque se você pegar o Império Romano, que foi um império que durou aí 500 anos, e tiveram vários imperadores ali, vários imperadores nesse período. A maioria dos imperadores morreram por revoltas, revoluções, ou foram assassinados ou cometeram suicídio. Tudo por causa de quê? Poder, ganância. Então é impossível ter uma nova ordem mundial, um país dominar o mundo inteiro, ou um homem só dominar o mundo inteiro, porque vai ter o quê? Motim, revolta. Vão querer assassinar esse homem para tomar o poder dele, porque é muito poder para uma pessoa só. Uma pessoa governar o mundo inteiro é impossível, porque vai ter revoltas, vai ter motins, tudo para tomar o poder. Então o Império Romano é um exemplo disso, que os imperadores, os que morreram de velhice, dá para contar nos dedos, enquanto os demais, todos eles foram assassinados, foram depostos ou cometeram suicídio. Então, quando esses teóricos da conspiração vêm com essa narrativa de nova ordem mundial, eu dou risada, porque esse pessoal não estuda história, porque se tratando de ser humano, é impossível um ser humano dominar o mundo inteiro, sem que haja revolta, sem que haja motins para tomar o poder dele. É impossível. O que pode ter é algo coletivo, é uma cooperação entre os países. Os países sentam, conversam, chegam num acordo, então eles começam a trabalhar. Tem que ter uma cooperação, mas é uma cooperação coletiva entre vários países, e não um país dominar, falar, ó, isso vai acontecer isso, e os outros têm que acatar. Não, isso não existe mais, pessoal. Isso não existe. Não existe. Hoje em dia, para quem é cristão, sabe que a ONU é a representação dos pés do sonho da Nabucodonosor, né? Eu tô falando aqui para quem é cristão aqui. Se você é cristão, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Que Nabucodonosor, ele teve um sonho, e a gente sabe que o sonho, a cabeça de prata, o ombro, não, a cabeça de ouro, o ombro de prata e o restante do corpo, o corpo de bronze, aí chega na parte dos pés, que é a função do barro com o ferro. Ali representa a ONU. Então, hoje em dia, o poder mundial é a ONU. Quem manda é a ONU. A ONU é o último poder existencial da humanidade. Depois da ONU, não vai ter outro poder humano. Depois da ONU, veio o poder do Messias, veio o governo, o reinado do Messias, de Jesus Cristo. Então, quando falo em nova ordem mundial, eu dou risada, pessoal. Eu dou risada. Mas vamos lá, vamos continuando aqui, porque senão eu vou falando aqui, o vídeo vai ficando longo e vocês vão perdendo o fio da meada. Mas eu só falei essa pequena história para vocês, que Roma é um exemplo, é um pequeno exemplo que é impossível de ter um poder mundial, porque Roma ela foi um império que durou 500 anos, mas desses 500 anos, todos os imperadores, a maioria deles, né, não todos, a maioria deles ou morreram, ou foram assassinados, né, ou foram depostos, ou cometeram suicídio. Depois você pesquise aí a história dos imperadores de Roma. A maioria deles não ficaram no poder por muito tempo. Então, se nem eles ficaram no poder por muito tempo, você acha que hoje em dia, com tecnologia, com muita gente gananciosa, você acha que hoje em dia um homem vai ficar no poder, vai mandar no mundo inteiro? É fazer você de idiota, pessoal. É fazer vocês de bobo. Vocês que não conhecem a história. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Mas você sabe, as pessoas sabem que tudo está incerto nesse mundo. Que muitas coisas estão para acontecer. E então você foi uma das pessoas que nos inspirou bastante. E o sonho que o Marcos teve também, e veio um pouquinho antes. E quando a gente conheceu você, fechou assim com chave de ouro. O sonho e os teus conhecimentos, os teus estudos veio casar. Teorias, minha senhora. Teorias. Não conhecimento. Teorias. Beleza? E esse é o motivo de nós estar aqui hoje no meio do mato, nos preparando. Bom, pessoal, é o seguinte... Está no mato se preparando. Aí eu te pergunto, minha senhora, a senhora e o seu ilustríssimo marido estão se preparando para o quê? Para o quê? Pessoal, minha senhora, é o seguinte. A senhora estuda história? Deixa eu dar outra pequena aulinha de história aqui para a senhora e para o seu marido.
se essa nova ordem mundial chegar a estourar, tô supondo aqui, se essa nova ordem mundial chegou, beleza. Vocês estudaram história? Vocês estudam história? Você sabe que na época na União Soviética, quando estourou a Revolução em 1917, lá na Rússia, que foi instaurado, né, explodiu a Revolução Socialista, que só foi se concluir, só foi se concretizar em 1922, quando a União Soviética foi criada. Né? Vocês acham que quando a União Soviética foi criada, ela foi estabelecida, ali foi criado o quê? Uma nova ordem naquele país, um novo regime socialista foi criado ali. Naquele período lá, quando a União Soviética foi estabelecida, foi criada, surgiu, vocês, nas suas ignorâncias aí, eu faço uma pergunta para vocês. Quem que você acha que foram os primeiros que rodaram num regime socialista, comunista? Quem foram os primeiros que mais se prejudicaram? Foi quem tinha terras. Porque quem tinha terras, campos, plantações, quem tinha propriedade, o governo tomou essa propriedade, tomou as terras desses camponeses e estatizou, colocou tudo na mão do Estado. E essas terras foram repartidas para o restante da população. Né? Eles tomaram a terra de quem tinha propriedade no campo e essas terras passaram a ser propriedade do governo, propriedade do Estado. Aí eu te pergunto, se caso surgir uma nova ordem mundial, que vocês tanto pregam, e parece que essa nova ordem mundial parece que ela vai ter ligações com o regime socialista comunista. Aí eu pergunto para a senhora, se essa nova ordem mundial acontecer, quem que vocês acham que vão ser os primeiros a rodar, que vão ser os primeiros a se dar mal? É quem tem terras, é quem tem propriedade privada, é quem tem campos, né? Quem tem campo, quem tem terra como você e o seu marido. Vocês acham mesmo que vocês vão se safar se tiver uma nova ordem mundial? Não, pelo contrário. Vocês vão ser os primeiros a se dar mal, porque essa terra aí, essa terra de vocês estão, esse campo, esse lugar aí, com certeza tem uma escritura. Não tem ali um certificado de compra e venda? Então você acha que o governo não tem posse desse documento, não tem posse, não sabe que essa terra aí pertence a vocês? Porque vocês precisam registrar, vocês precisam ter o registro registrado, né, que vocês são proprietários desse local. Vocês precisam desse registro. Então você acha que o governo não tem em mãos, não tem em posse esses documentos, sabendo que vocês são os donos desse local? E você acha mesmo que se vocês forem os donos aí desse local, você acha mesmo que o governo não vai tomar a terra de vocês para repartir para os demais? E se vocês se negarem a obedecer, vocês serão acusados de cometerem crimes contra a humanidade, contra o bem coletivo? Então, minha senhora, não tem para onde correr. Se essa nova ordem mundial surgir, vocês proprietários que estão aí no mato, estão ali no mato achando, eu tô aqui no mato enquanto o gado vai se ferrar lá na nova ordem mundial. O gado vai se dar mal. Eu tô aqui no mato, tô são e salvo. Ô, glória, é tremendo. Vocês acham que vocês estão a salvo? Não! Vocês vão ser os primeiros a rodarem, vão ser os primeiros a se darem mal essa nova ordem mundial, porque as suas terras serão tomadas de vocês e serão passadas para o Estado, vão virar propriedade do Estado e também pessoas vão tomar posse da terra de vocês, porque é comunismo, né? É socialismo, né? É o bem coletivo, não podemos esquecer. Então, para quem estudou história sabe que quem se ferrou, quem se deu mal no regime socialista lá nos anos 20, quando a União Soviética foi formada, foi justamente quem? Quem tinha posses, quem tinha terras, porque passaram tudo para o poder do Estado. A mesma coisa vai acontecer com essa galera que pensa que está salvo no mato, porque se essa nova ordem mundial surgir, vocês serão os primeiros a se darem mal, porque a terra de vocês serão tomadas e passadas para o Estado. E se vocês se negarem, vocês serão acusados de crime contra o bem coletivo. Então, eu não sei por que ela fala, estamos nos preparando. Tá se preparando para quê, minha filha? Você não tá no Arca de Noé, não. Se surgir a nova ordem mundial, vocês aí que têm posse, vocês que têm terra, vocês que têm propriedade privada, vocês serão os primeiros a se darem mal, a quebrar, a cair do cavalo.
Então, não adianta ficar se iludindo, achando que tá aí no mato, eu tô aqui no mato, eu tô me preparando. Não, minha filha. Tanto você, tanto seu marido aí, ó, se surgir essa nova ordem mundial, adeus, adeus propriedade privada, adeus. Isso se vocês forem donos desse lugar, porque se vocês estiverem ilegal, aí, meu filho, aí a situação fica pior pra vocês, porque aí vocês não vão ter direito a nada. Vão ser expulsos da terra e ainda vão ter, né? E ainda vão ficar chupando o dedo. Então é isso, pessoal. É esse tipo de ilusão que esses safados teóricos da conspiração colocam na mente das pessoas. As pessoas não param para raciocinar a respeito disso, porque não adianta ter terra, não adianta comprar casa, comprar terra, abrir propriedade, abrir casa no meio do mato, sendo que se surgir essa nova ordem mundial, quem vai se dar mal é quem tem terra, quem tem propriedade, porque vai passar tudo para o Estado para dividir para as outras pessoas. Então, eu não consigo entender esse tipo de pensamento. Eu tô aqui me preparando. Se preparando para quê, minha senhora? Sendo que se surgir uma nova ordem mundial, vocês serão os primeiros a cair do cavalo. Então, para vocês verem, pessoal, como é sem lógica. Mas vamos dando continuidade aqui, porque esse vídeo já está longo. Eu não quero me alongar muito, porque senão esse vídeo fica muito longo. Débora, eu queria falar só mais uma coisa. Às vezes tem muitos críticos de plantão aí. Olha lá. Esses críticos de plantão que estão aí falando mal da Débora, que falam mal, que gostam de falar. Olha como é a mente de seguidor de teórico da conspiração. Eles não conseguem assimilar uma crítica da narrativa do teórico da conspiração. Eles não conseguem assimilar uma narrativa que eles já enxergam aquilo como alguém que está falando mal do seu teórico da conspiração, alguém que está falando mal de tal pessoa. Eles não conseguem mais assimilar essa galera aí, seguidores aí de teórico da conspiração. Tudo que a gente fala contra o que um teórico da conspiração fala, lembrando que a gente fala contra o argumento e não contra a pessoa, mas essa galera aí não consegue assimilar isso, eles pensam que a gente está falando mal da pessoa e não do argumento. Acontece esse tipo de coisa, é esse tipo de lavagem cerebral que teórico da conspiração fazem nas pessoas. Como é o caso desse senhor aí, ele está falando que estão falando mal da Débora. Bom, eu no meu caso, eu nunca falei mal da Débora, eu falo do argumento, eu ataco a argumentação e não a pessoa. A minha crítica é sobre o argumento. Se vocês verem algum vídeo meu falando contra a aparência da pessoa, falando contra o caráter da pessoa, eu tenho que ter uma base para falar contra uma pessoa, contra o argumento de uma pessoa. Mas a minha crítica é sobre o argumento. Nunca vai ser sobre aparência, caráter. Nunca. Vai ser sobre o argumento da pessoa. Mas esse senhor aí, ele não consegue assimilar isso. Não só ele, como milhares de gado. Né? Porque esses daí é gado, porque não pensa. Não consegue assimilar uma crítica de algo que a gente fala contra o argumento do teórico da conspiração, sendo que na mentalidade dele a gente está falando mal da pessoa e não do argumento. A gente está criticando o argumento e não a pessoa. Mas explicar isso para seguidor de teórico da conspiração é a mesma coisa de ensinar cachorro a contar até 10, mano. É muito difícil. Mas é possível, né? Mas vamos continuando aqui. Falar que a Débora é mau caráter, eu quero dizer que mau caráter é quem tá falando mal. Né? Então, se você tá falando mal da Débora, mal de nós, mal de alguém... Eu tô falando contra o argumento. Nunca falei mal da Débora, nunca falei... Não me interessa a vida dessa garota, não só dela, mas de todos os teóricos da conspiração. Eu falo contra o argumento e não contra a pessoa. Você é mau caráter. Você não tem um caráter bom. Nós não temos caráter bom. Quem tem o caráter bom é a sua guru, né? Os seus gurus aí, do teórico da conspiração, que falam pra vocês ir pro mato enquanto eles não vão. Vocês vão e eles não vão. Eles continuam no YouTube, arrecadando assinatura no Patreon, ganhando a AdSense do YouTube, tendo uma vida luxuosa, ganhando mais de 15 conto por mês, né? Enquanto vocês estão aí tomando picada de maribundo. É brincadeira, viu? Eles, né, os teóricos da conspiração, eles não vão pro mato. Mas vocês vão. E eles não. Aí quando a gente fala contra isso, a gente que é mau caráter... Paciência, pessoal, paciência. Não é fácil, não. Então eu peço que você venha cuidar do seu caráter para que você não passe por mau caráter, tá bom? Então assim, pessoal, eu quero deixar para vocês agora aqui o meu sonho, porque... Olha lá, pessoal, agora ele vai falar do sonho dele. Vamos ver aqui o sonho dele? Lembrando que esse vídeo vai ficar longo, mas é necessário. Vamos lá. Sonho foi algo
2018. Lá em 2018, então, quando eu tive esse sonho, foi o seguinte, foi o que aconteceu nesse sonho. Eu estava num corredor bem escuro. Imagina aí você, num corredor mais ou menos de 1 metro por 2 metros. Essa era a área que eu estava ali, um local bem escuro, provavelmente era de noite. Comigo estava minha esposa e outras 2 crianças pequenas. A menina provavelmente com 5 anos e o menino provavelmente com 3 anos, alguma coisa assim, que era mais novo. Vocês estão prestando atenção no sonho do rapaz, né? Ele está contando que ele esteve num lugar confinado, um lugar pequeno, um corredor, e no meio desse sonho tinha uma criança, né? 2 crianças, um menino e uma menina, do lado dele, né? Vamos continuando aqui. 2 crianças foram pro meu lado chorando muito, mas choravam muito, copiosamente. E aquele choro vindo até mim, eu entendi que elas estavam passando por fome, que elas precisavam comer, e elas não tinham mais alimento, nós não tínhamos alimento naquele momento ali, por isso que elas estavam chorando. E eu olhava para elas e eu falava assim: crianças, calma, é só mais um pouco. Jesus está voltando. Jesus está quase chegando. Esse momento que nós estamos passando aqui, esse momento aqui é um momento que vai passar. Tudo vai passar. Para onde nós vamos, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza. Nós vamos estar em harmonia, vocês não vão estar mais sofrendo. E naquele momento qual eu falei, as 2 crianças me abraçaram com muita força. E nós 4 ali, então, nós choramos muito. A gente chorou demais. E se abraçamos ali. Depois que nós se abraçamos, naquele momento eu fechei os olhos no sonho, eu me vi já num outro local. E nesse local, imagina um gramado bem bonito, né? E em cima desse gramado tinha uma casinha, bem simples, pequena. E uma voz veio na minha mente e falou bem assim para mim: está vendo? Se você tivesse se preparado, você poderia estar aqui. E eu entendi aquela mensagem para mim como sendo o próprio Deus me mostrando que era para mim me preparar para ir para o campo. Só que naquele momento... Meu Deus do céu. Calma, paciência. Paciência. Vamos lá, pessoal. Vocês ouviram aí o sonho desse ilustre senhor que acabou de contemplar, acabou de compartilhar com a gente esse sonho que ele teve. Vocês ouviram aí. No sonho dele, ele menciona, né, ele relata que ele estava num lugar confinado, num lugar escuro, um corredor, e 2 crianças estavam chorando. E essas crianças, além de estarem chorando, iam até ele, abraçava e ficavam chorando, porque estavam com fome. E no decorrer do sonho, ele fala que ele relata que no sonho ele abraçava essas crianças e falava para as crianças: calma, que Jesus está voltando. Calma, que Jesus está voltando. E depois ele fala que fecha os olhos e quando acorda ele vê uma casa pequena, uma casa humilde, e ele ouve uma voz falando: se você tivesse se preparado, você poderia estar aqui. Aí ele assimilou esse sonho com estar se preparando para ir para o mato. Mas não, meu querido, não. Eu não sou José do Egito, mas eu entendi o seu sonho e eu vou te revelar aqui o que esse sonho seu significa. Bom, no seu próprio sonho, o Senhor relata que viu 2 crianças chorando com fome e essas crianças te abraçaram. E o que o Senhor falou para essas 2 crianças? O Senhor falou: calma, Jesus está voltando, calma. E as crianças chorando com fome. Aí eu te pergunto, o Senhor tem uma criança aí do lado, não tem uma criança? O Senhor tem uma filha. O Senhor tem uma filha. Aí deixa eu te fazer um questionamento. Se a sua filha aí, tomara que isso nunca aconteça, mas vamos supor, se a sua filha chega para você e te abraça e começa a chorar, dizendo: papai, eu estou com fome, pai, eu estou com fome,
eu quero saber, a sua reação vai ser a mesma reação que o senhor teve no sonho? O senhor vai abraçar sua filha e vai dizer a mesma coisa que o senhor falou para aquelas duas crianças no seu sonho, que foi o seguinte, que foi, calma, Jesus está voltando, que isso aqui é passageiro? Se a sua filha começa a chorar com fome, você vai falar a mesma coisa que o senhor falou para as crianças? Vai falar para ela ter calma, porque Jesus está voltando, que não é para ela chorar, que é para ela ter calma? O senhor vai falar isso? Ou o senhor vai se embrenhar no meio desse mato e vai fazer das tripas corações para achar algo para matar a fome da sua filha? Vai caçar, sei lá, ou vai caçar um animal, ou vai nos vizinhos aí do lado, vai pedir um alimento, vai pedir comida, porque a sua filha está passando fome. Você vai fazer da tripa coração para matar a fome da sua filha, né? Eu acredito que o senhor ia fazer isso. Eu duvido muito que o senhor ia falar para sua filha, se sua filha estivesse chorando aí com fome, a mesma coisa que o senhor falou para aquelas duas crianças, que o senhor falou no seu sonho. Calma, Jesus está voltando. Não, você como pai, você ia se embrenhar nesse mato e ia prover o alimento, ia se virar para prover o alimento para sua filha. Porque a gente sabe que criança, quando está com fome, não é como adulto. Criança não espera, criança quer matar a fome, então ela começa a chorar. Então, meu querido, a revelação do seu sonho é bem simples. Aquela voz que falou para você, se você tivesse se preparado, hoje você estaria aqui. Aquela voz, o seu sonho, a interpretação do seu sonho é bem simples. Está falando, o seu sonho significa o quê? Para você se preparar para praticar o bem. Porque provavelmente você deve ter posses, você já deve ter visto pessoas em situações críticas, pessoas que passam por situações de necessidade, tanto física como psicológica ou espiritual, mas a maioria é mais física, questão de roupa, alimento, comida, né? Comida. Eu, particularmente, acredito que o senhor já presenciou pessoas nessa situação. E em vez do Senhor ajudar, o senhor deve ter falado para essas pessoas para elas ter calma, porque Deus ia prover para elas, né? Para elas não desistirem, sendo que você tinha condição de ajudar, mas você não ajudou. Tanto é que a própria Bíblia mesmo fala que a fé sem obras, ela é morta. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, pessoal. Vamos abrir, ó. Vamos estudar a Bíblia, porque é isso que está faltando no meio desse pessoal que segue teórico da conspiração. Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. Eu vou resumir aqui. O livro de Tiago fala para a gente não julgar as pessoas pela aparência. E também fala da fé que tem que vir acompanhada com obras, porque a fé sem obras é morta. Eu só estou resumindo aí para vocês, depois vocês lerem o capítulo de Tiago completo na casa de vocês. Mas vamos lá. Livro de Tiago, capítulo 2, vamos ler aqui a partir do versículo 15, que diz o seguinte. Tiago, capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer, vai em paz, aqueça-te e alimenta-te até satisfazer, sem por ele dar nada, do que adianta isso? Ou seja, para você ver, aqui está falando o seguinte, o que o evangelho de Tiago está querendo dizer. Se você vê uma pessoa passando fome, com necessidade, e fala para essa pessoa, vai em paz, que Deus vai prover para você. Se você vê uma pessoa nessa situação e você tendo condição de ajudar e você não ajuda, você está pecando. Porque não há proveito nenhum em ver uma pessoa passando fome e falar, vai em paz, Deus está com você, Deus vai abençoar você. E você tendo condição de ajudar aquela pessoa, essas palavras não têm proveito nenhum, porque a pessoa está precisando de comida. O que ela precisa do momento é comida e não palavras. Essas palavras não têm proveito. Para vocês verem, vamos ler novamente aqui para vocês entenderem. Ó. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-te e alimenta-te até satisfazer, sem por ele dar nada, do que adianta isso? Entenderam? Conseguiram entender, pessoal?
Então não adianta nada você tendo condição de ajudar, você tendo condição de ajudar alguém que está passando por necessidade de fome, alguém que está passando fome, você tendo condição de ajudar e você não ajuda, não há proveito nenhum. E você fala, vai em paz, sendo que você está pecando. Tanto é se vocês foram ler também em Tiago, e Tiago no capítulo 4, no versículo 7, diz o seguinte: pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, meu querido amigo aí do interior, a revelação do seu sonho é bem simples. O Senhor provavelmente deve ter aí presenciado pessoas que passam por necessidade, e o Senhor, em vez de ajudar essas pessoas, o Senhor fala o quê? Vai em paz, Deus vai prover, sendo que você não ajuda. E a própria voz ainda falou, se você tivesse se preparado, hoje você estaria aqui. Mas se preparado, meu amigo, não é ir pro mato não, se preparado é em fazer o bem, em ajudar quem precisa e não fugir pro meio do mato. Que cristão é esse que está fugindo? Tem medo? A gente não pode ter medo, pessoal. A gente que está em Cristo, nova criatura é. A gente já está morto pro mundo. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a morte? Será as dificuldades? Será os problemas? Não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Mas essas pessoas estão se separando de Cristo por culpa do medo. Do medo que esses teóricos da conspiração lançam no psicológico delas. Aí eu te pergunto, o senhor está no mato, quem está passando necessidade está nas cidades, quem precisa de ajuda está nas cidades. Então, se prepara em fazer o bem para quem precisa e não fugir. Fugir para o meio do mato, fugir dos problemas. Que cristão é esse? Que cristãos são esses, meu Deus? Que estão fugindo. Com medo. Mas, como eu falo, pessoal, essa família é vítima desses teóricos da conspiração. Por isso que eu não tolero o teórico da conspiração. Por isso que eu falo que teórico da conspiração está no mesmo nível de crime de pedófilo, de estupradores e de racista. Porque olha o que eles fazem na mente das pessoas aí. Olha aí o trauma que eles geram na mente das pessoas. Eles colocam medo, que as pessoas fogem, né? Fogem com medo, achando que estão fugindo de um problema, mas na verdade estão criando outro problema que lá na frente vai acabar prejudicando ela. Porque se caso surgir essa nova ordem mundial, quem vai se ferrar vai ser vocês aí, donos de terra. Então não há pra onde correr, meu amigo, não há pra onde correr. A gente tem que viver em Cristo e continuar praticando o bem sem olhar a quem. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Até peço perdão porque esse vídeo ficou longo, mas é assim, pessoal, para desmascarar teórico da conspiração, para mostrar para vocês o quanto essa galera é nociva para a mente das pessoas, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar ponto a ponto. E não dá para fazer isso em 15, 10 minutos. Beleza? Eu peço até a compreensão de vocês e me perdoe por esse vídeo estar longo. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui.